A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar dos acontecimentos climáticos que estão acontecendo cada vez mais constantes na nossa Terra. Mas será que isso é o final dos tempos? Será que nós já estamos chegando ao final dos tempos? No século XXI, as catástrofes aumentaram muito e muitas vezes. Houve muitos terremotos no mundo todo, até aqui no Brasil, coisa que não se havia há muitos milhares de anos atrás. Houve maremotos, tornados, tempestades, furacões, houve ressacas no mar, chegando a ondas gigantescas em todo o nosso litoral, como em outros litorais do mundo todo, causando catástrofes nas cidades, nos reinos vegetais, no reino animal também, destruindo tudo. E hoje também os vulcões, muitos vulcões estão entrando em erupção, e muitas catástrofes estão assolando a humanidade em todos os cantos do mundo. Sem contar com as queimadas, pois é queimada no Brasil, na Amazônia e agora lá no Pantanal. Nos Estados Unidos também queimaram-se muitas cidades, muitas casas, muitas pessoas morreram. Na China também, está tendo também muitas coisas. Na Austrália também, está tendo muitas queimadas também lá na Austrália, devastando toda a região. E essas devastações estão acabando com a fauna e a flora do nosso mundo, sem contar a poluição que está causando. E são queimadas como nunca se viram antes. E muitos outros acontecimentos meteorológicos e climáticos que estão acontecendo aí dia a dia. Hoje em dia o clima está inconstante. Veja, ele muda toda hora. Veja que aqui no Brasil, na mesma semana temos frio, temos calor, temos o clima ameno, quer dizer, temos praticamente as 4 estações numa semana só. Não só aqui, como nos outros países. Nos Estados Unidos, o frio intenso. Nos outros países também está causando um frio intenso também, coisa que nunca se viu há muitos milhares de anos atrás, muitas centenas de anos atrás, Mas isso ainda não é o fim, que a Bíblia diz que isso não é o fim ainda, mas sim o princípio das dores. Então tudo isso ainda vai acontecer, e se as pessoas não estão tomando os devidos cuidados, isso vai piorar mais ainda, porque a palavra diz que é só o começo de tudo. Lá no Velho Testamento há algumas menções de terremotos, algumas menções de problemas climáticos, e o povo associava a ira de Deus. Em 2 Reis 19:11, diz assim: E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes, a tempestade, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. 19:12, 1 Reis 19:12, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então foi quando Elias estava no monte Horebe orando. Mas lá em 2 Samuel, também 22:8, diz assim: Então se abalou a terra e tremeu. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Então aqui o povo associava isso ao poder de Deus, a interferência de Deus. Amós 1:1 diz assim: As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, e que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, depois, 2 anos antes do terremoto. Você vê, 2 anos antes do terremoto ele já estava profetizando isso, E os arqueólogos, escavando lá em Azor, encontraram evidências desse terremoto. E eles dataram cerca de 760 anos antes de Cristo. Coincide com essa passagem bíblica, Zacarias 14:5 diz assim: E fugirei pelo vale de meus montes, para o vale dos montes chegará até Azel,
e fugirei assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então veja aqui confirmando também, né, sobre isso. Em Jonas, né, 1, de 4 a 12, né, falando da tempestade que Jonas passou, né, por não querer obedecer a Deus. Então veja que ele ficou lá dormindo, lá no porão do navio, enquanto a tempestade estava destruindo a embarcação. Né? E só quando houve a intervenção dos marinheiros, que tiveram uma revelação de Deus, né? E aí sim, quando jogaram Jonas no mar, a tempestade parou. Hoje em dia as tempestades, os furacões, as tormentas, maremotos, tufões, vulcões, entrando em erupção e muitos outros acontecimentos meteorológicos e climáticos, como secas, frio intenso, estações com clima fora de padrão normais, mas isto ainda não é o final do mundo. Mas a Bíblia relata que é o princípio das dores. Então agora vamos lá ver o que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre esses acontecimentos. Mateus 24:8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então tudo isso é o começo de tudo. Mateus 24:7. Porque se levantará nação contra nação, rei contra reino, né, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Veja o que está acontecendo hoje. Né? Está havendo aí um ameaço de guerra novamente, né, entre as nações, e a fome no mundo que está assolando, né, em todos os lugares, a peste, né, está voltando todas as pestes, principalmente a Covid-19, né, a febre amarela, a chikungunya, né, o Zika vírus, está voltando muitas outras doenças que já foram erradicadas, estão voltando todas, e terremotos, né, em vários lugares do mundo. Marcos 13:10 confirma, diz assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Lucas fala quase igual, né? Lucas 21:11 diz: haverá em vários lugares grandes terremotos, é o que está acontecendo, fome em todos os lugares, a peste que hoje é mundial, né? Estamos aí também sujeito a ebola também, né? Como teve o gripe teve da vaca louca, teve do frango, do porco, né? Que era tudo derivado do Covid, né? E agora já estão outros vírus aí começando a circular no mundo novamente, né? E haverá coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Veja, está tendo grandes sinais dos céus. Há pouco tempo teve aí, o céu ficou vermelho, né? E aí os meteoros caindo, né, as coisas acontecendo e os sinais dos céus estão aparecendo. Atos 16:26. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas das prisões de todos, né? Deus é quem está no controle da natureza. Quando Paulo e Silas oravam, fez ele acontecer um grande terremoto para os livrar do cárcere, né? Veja também que quando Jesus estava lá no barco, né? Estava lá dormindo e a tempestade estava ali fora, né? E os discípulos estavam com medo, né? Eles estavam tremendo até de medo e não acreditaram, mas acordaram Jesus. E Jesus fez parar a tempestade, lá em Mateus 8:24, né? E em diante, e cessou a tempestade, porque ele está no controle de toda a natureza. Então você vê que Deus está no controle de todas as coisas, como seu Filho e como o Espírito Santo. Né? Quando Jesus foi crucificado, também houve terremoto, um grande terremoto. Lá, Mateus 27:54 diz assim: e os centuriões, os que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Na ressurreição, quando, né, a pedra foi removida também, quando estava lá no túmulo, né, que Arimateia deu para pôr o corpo de Jesus, aí o anjo, né, sentou em cima da pedra e aí houve um grande terremoto
para que aquela pedra se movesse de lá. Né? Diz aqui Mateus 28, 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Então, isso aconteceu no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Sempre o terremoto esteve presente na palavra de Deus, o terremoto, as tempestades, porque é Ele que controla tudo. Mas e as profecias? Como é que vai ser no final dos tempos? Como é que nós vamos viver o final dos tempos? Lá em Apocalipse, né? Deus vai usar de novo desses artifícios da natureza para poder corrigir o ser humano. E olha lá, Apocalipse 7,12 diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Lá em Apocalipse 8,5 diz assim: E o anjo tomou o incenso e o encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, né, na abertura do sétimo selo. Apocalipse 11:13, quando as duas testemunhas vão estar aqui na terra, né, e aquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. Então, quando foi arrebatadas as duas testemunhas, então Deus usou do terremoto. Você vê, morreu 7.000 pessoas. E os que ficaram aterrorizados e começaram a dar glória a Deus, porque viram o poder de Deus. Depois você lê lá Apocalipse 11, de 1 a 6. Tá? Tem muita coisa ali ainda. A 7ª trombeta, né? Apocalipse 16, 19. E abriu-se os céus, o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos, e grande saraiva. Então, quando eu já falei, né, sobre aonde está a arca da aliança, também João, quando viu aquilo, houve grandes relâmpagos, viu trovões, vozes e relâmpagos e um grande terremoto. Então, Deus usa da natureza para mostrar o seu poder ao ser humano, para saber que é Ele que está no controle. Então, não devemos temer essas coisas, porque nós que acreditamos em Deus, essas coisas vão passar, mas não vão nos atingir. Nem as pestes, nem os terremotos, nem os maremotos, nem os furacões, tudo isso é passageiro. Mas mesmo que nos atinja, nós temos que ter a certeza de que estaremos salvos, né? No passado, você veja, no passado os judeus associavam essas catástrofes relacionadas com a ira de Deus. Mas no final dos tempos, essas evidências são uma constante, onde Deus usa da natureza para a correção dos seres vivos. Então Deus, Ele usa da natureza para corrigir nós, os seres humanos, né? Mas nós não damos atenção a essas coisas e ficamos preocupados aí do que vai acontecer. O que vai acontecer amanhã não pertence a nós, irmãos. Basta nós acreditarmos que Deus está no controle. E com certeza Ele não vai deixar acontecer nada àqueles que são seus, e sim àqueles que não o adoram, aqueles que não acreditam nele. Então esses vão sofrer o maior dano, porque além de passarem pela morte física, eles vão participar também da morte espiritual. E nós, mesmo que passamos pela morte física, não participaremos da morte espiritual, sim, mas da vida eterna com Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. E não esqueça, faça-se o joinha para mim saber se você está gostando. Tem a flechinha aí do lado, compartilhe e tem aí escrito em vermelho, inscreva-se. Tá? Inscreva-se para ver já os outros vídeos que foram postos, né? Já são 32 vídeos. E fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, né? E voltaremos novamente na quarta-feira. Amém.